É muito comum para quem está começando agora no ramo alimentício ficar com muita dúvida de como criar o seu cardápio, tanto se for lanche, comida, pizza, comida japonesa, como criar de forma que fique atrativa, tenha diferenciais e como estruturar esse cardápio ali no seu site ou na plataforma de marketplace. Isso é extremamente comum e hoje nesse vídeo nós vamos ajudar você que está começando ou você que já está há um tempo de estrada, mas ainda tem muita dúvida de como deixar o seu cardápio mais atrativo e também qual que é o seu CMV ideal para você trabalhar. Fique nesse vídeo até o final, porque a última dica é a mais importante de todas. Quando você está começando, normalmente você ainda é pequeno, então o seu estoque acaba sendo muito pequeno também. E como você consegue criar o seu cardápio de uma forma que você não utilize muito espaço de estoque? Então, hoje eu vou usar um exemplo de hamburguerias, que vai ficar um exemplo muito claro aqui para vocês colocarem aí no negócio também. Vamos supor que você tem uma hamburgueria. Quando você for criar o seu cardápio, você tem que pensar que o seu estoque ainda é pequeno, você não vai ter muito espaço. Então, de um lanche para o outro, não pode ter muitas coisas diferentes. Tente criar um cardápio mais enxuto, que sejam lanches diferentes, porém gostosos, mas com que você consiga usar ingredientes similares. Então, um exemplo é um X-Bacon. O X-Bacon nada mais vai ser do que um pão, hambúrguer, queijo e bacon. Você pode criar um Onion Burger, por exemplo, que vai ser o pão, hambúrguer, queijo, bacon e onion rings. Ou vamos supor que você tem um X-salada, que é o pão, queijo, hambúrguer e a salada. Você cria um lanche com abacaxi, incrementa um abacaxi, muda o nome e já será um lanche diferente, gostoso e que vai ser muito bacana, porque você não aumentou muito os ingredientes do lanche, ele está bem similar ao X-salada ou ao X-bacon, porém você só mudou um ingrediente ali no final do lanche. Então você consegue manter um cardápio extenso, com bastante opções, mas sem comprometer o espaço do seu estoque. Uma outra dica aqui para vocês é trabalhar com um CMV na base de 30 a 35% no máximo. E por quê? Quando você está fazendo ali a sua precificação, muita gente esquece que além do preço dos insumos, você vai ter embalagem, você tem taxinha de maquininha que você passa cartão. Se você trabalhar ali com marketplace, você vai ter as taxas do marketplace, você tem funcionário, você tem motoboy, você tem muitos outros custos indiretos que você precisa avaliar. Então, se você trabalhar com a margem apertada, provavelmente você não vai ter uma liquidez ali no final. Então, eu trabalho com a margem de CMV de 30 a 35% no máximo para você ter saúde aí no seu negócio. Dica de número 3 aqui para vocês, isso aqui é muito importante na engenharia do cardápio, tá, galera? Importante que você trabalhe com combos. Provavelmente você já ouviu muito falar isso, mas precisa ser dito. Tem muita gente que não coloca combo ou não coloca com sabedoria, não estuda como você fazer isso. Então, por exemplo, você tem um X-Bacon aqui. Como você pode fazer um combo? Você pode fazer um combo com batata e bebida, com sobremesa, um milkshake. Você tem que criar formas de fazer com que o cliente ele gaste mais com você. Os combos, ele aumenta o seu ticket médio, ele aumenta, ele eleva o seu faturamento, então fica mais atrativo, porque imagina, você entrar num cardápio, o cardápio ter poucas opções, você quer comer uma batata, não tem uma batata, ou você tem às vezes um cardápio extenso, mas você tem que ficar pulando o cardápio inteiro até lá embaixo para ver todas as opções. Então isso interfere diretamente, porque às vezes tem cardápio que parece o Enem, um gabarito do Enem, você tem que ficar procurando, pulando para baixo, procurando, e às vezes você está com fome, você não tem essa paciência. Então você quer algo rápido, você quer já rolar ali, ver uma opção bacana, comprar e receber. Então, quando você for criar o cardápio, você tem que pensar na praticidade também. É óbvio que um cardápio com bastante opção é muito bom para o cliente, porém tem que ser algo prático também. Então, criou o seu cardápio, crie uma aba ali com combos. Isso vai facilitar até o pedido do seu cliente e aumenta, consequentemente, o seu ticket médio e, consequentemente, o seu faturamento. E a última dica aqui é algo que é relativamente simples, mas muita gente acaba deixando passar, que são os upsells. Para quem não sabe o que é upsell são os adicionais, ou seja, quando você entra ali no cardápio, e eu vou mostrar aqui na prática para vocês. Pessoal, um recadinho muito importante aqui antes de a gente dar continuação no vídeo. Existe uma ferramenta muito bacana
para captura de leads, para você aí que tem uma hamburgueria, bar, restaurante, precisa captar mais clientes, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição o site para vocês conseguirem comprar os leads sem ter que gastar dinheiro com tráfego pago, tá bom? Então, basta ir lá, você vai colocar a quantidade de leads que você quer, vai ter a calculadora, você calcula o valor certinho. Vai para o próximo passo, que é preencher o formulário ali com seus dados, dados da sua empresa, telefone, e-mail e o seu segmento, só enviar o formulário direto para o WhatsApp e uma pessoa vai falar diretamente com você, tá bom? E, é muito baratinho, é só 14 centavos por lead. Então faça a conta aí de quantos leads você precisa, ou melhor, lá no site tem a calculadora para isso, e você vai ver que você não vai mais precisar ficar gastando muito dinheiro com tráfego pago. Basta pegar esses leads e usar no disparador de WhatsApp com uma campanha bem legal e atrativa que você vai conseguir triplicar suas vendas, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o vídeo. Você tem, vamos supor aqui, ó, esse cardápio aqui. Você tem um combo, certo? O que são os upsells aqui? Você tem maionese de bacon, ou seja, você tem alguns molhos aqui. Você vai ter a parte de turbinar o seu lanche. Então, aqui você vai ter adicional de hambúrguer, bacon, picles, ovo, cebola caramelizada. Isso daqui é muito importante porque eleva o seu ticket. Ó, refrigerantes, às vezes o cara não quer descer no seu cardápio até lá embaixo, ficar procurando sobremesa, batata, bebida. Ele quer praticidade. Tá com fome? Praticidade. Entrou no seu cardápio, deixa aqui na parte de upsell. Vai facilitar, ó. Vai pedir o quê? Uma maionese. Se ele quiser turbinar o lanche dele aqui, ó, e a bebida. E até uma batata, se você quiser. Então, às vezes, um lanche aqui, ó, de R$40, ele vai para 60, só porque tinha um upsell, entendeu? Então, se você conciliar todas essas 4 dicas, além de você ter uma saúde no seu negócio, porque o seu CMV está controlado, você ainda vai deixar o seu cardápio mais atrativo, porque as pessoas vão entrar e falar, pô, tem bastante opção, mas tá prático aqui, ó. Se eu já quiser pedir um combo, eu já consigo rápido. E óbvio, vai ter outras coisas que você tem que colocar junto, né? Que é o tempo, praticidade e tudo mais. Mas é importante que você trabalhe com isso, porque você consegue fazer um cardápio relativamente extenso, né? Com mais opções, porém prático, tanto para a sua operação ser mais rápida, não consumir muito espaço de estoque e deixar atrativo para o cliente e fácil para ele pedir e receber de forma muito fácil em casa. Beleza, galera? Essas foram as dicas. Muito importante que vocês sigam elas à risca na hora de montar o seu cardápio. E fique de olho nos outros vídeos que a gente tem aqui, cardápios digitais, PDVs, várias outras dicas aí para você conseguir vender mais, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixe seu like, se inscreve para próximas dicas, os próximos vídeos que estão vindo. Aqui a gente gosta de mostrar tudo na prática, sem erro, sem enrolação, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.